Até quando? Até R$850 mil de caderneta de poupança. Se for única renda, não paga nada. Então, mas se tiver outros rendimentos, paga uma mixaria, paga pequena coisa. Então, veja, vale a pena continuar. Os que já estão na caderneta, a meu ver, deveriam permanecer, porque os demais rendimentos vão se desvalorizar, vão valer menos. E a caderneta vai continuar lá. Tem alguma questão de fazer conta também, a depender do montante que ele tem também. Exato, mas com R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil, não vale a pena. Não vale a pena mexer, está garantido, tem o rendimento, pode sacar a hora que quiser, pode depositar, então praticamente não muda nada. Agora, quem tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tem que fazer conta, porque vai pagar uma taxa progressiva, né? Mas não é muito alta não é muito alta, é menos do que o imposto de renda que incide sobre as aplicações de renda fixa. Então, continuará sendo uma das melhores aplicações da economia brasileira. O presidente Lula adotou uma solução mais política. Eu acompanhei esse debate lá em Brasília, nos bastidores. A equipe econômica preferia uma outra solução. Talvez fosse atrelar a caderneta a um percentual da taxa básica de juros. Por que se optou por essa solução mais política, ministro? Olha, não é que a equipe preferia essa solução. Eu queria dizer aqui que nós apresentamos, como sempre fizemos, 3 ou 4 alternativas ao presidente, porque não há uma única alternativa. A minha recomendação foi que se adotasse essa alternativa que foi adotada. Porque outras alternativas iam no sentido de você reduzir o rendimento da poupança para todo mundo. E não seria bom, porque existem milhões de brasileiros que têm caderneta de poupança, que têm uma pequena poupança, R$2 mil, R$3 mil, R$5 mil, R$8 mil, R$10 mil, vão usar isso um dia para pagar uma entrada da casa própria, para comprar um carro. Não é justo que, mesmo que as taxas estão caindo, que ele perca alguma coisa. Então, nós fomos favoráveis à saída que preservasse mais os direitos e as vantagens de 99% das cadernetas de poupança, porque 99% das cadernetas são 83 milhões de cadernetas no país. Dessas 83, 99% são abaixo de R$50 mil. Então não era justo que a gente diminuísse o rendimento desse setor. Agora a oposição tem feito críticas duras, disse que está taxando a classe média, e chegou antes de o governo tomar a decisão a falar que poderia haver um bloqueio, ou seja, essa ameaça, esse trauma do bloqueio norteou um pouco a decisão do governo, não, ministro? A caderneta de poupança é uma instituição nacional, né? Porque todo mundo acha importante, né? Os pequenos poupadores se sentem seguros, e ela é segura, né? E só teve uma vez que fizeram lá uma barbeiragem, que eu não vou nem citar o nome, e aquilo deixou um trauma. É o bloqueio. Um tal bloqueio. Em 1990, o governo Collor. Bom, bloqueio. Então, aquilo deixou um trauma. Agora, eu acho que essa oposição, e não é toda, é uma parte da oposição, ela adotou uma posição muito irresponsável. Por quê, ministro? Porque ela soltou um boato que não tinha nenhum fundamento, que nós íamos bloquear. Nunca nos passou pela cabeça, mas nem um centímetro, bloquear qualquer coisa. Aliás, o nosso governo tem cumprido todas as regras de mercado, nunca tungou ninguém, né? Sempre seguimos ali rigorosamente a responsabilidade dos contratos. Agora, de repente alguém diz, existe a possibilidade do governo bloquear. Eles quiseram causar pânico, quiseram causar medo e pegaram alguns incautos, meia dúzia de incautos que acreditaram nisso, sacaram e perderam dinheiro. Porque você saca, perde dinheiro, porque você vai buscar uma outra aplicação ou deixa debaixo do colchão, perdeu dinheiro. Então eles deviam processar esses cidadãos que os induziram a erro, tá certo que não, era mentira, nunca houve essa intenção do governo, né? Mas eles foram prejudicados. Por que o governo não fez um debate político mais duro nessa época? Ficou um pouco acuado, me pareceu, não? Ele não fez um debate porque trata-se de matéria financeira. E matéria financeira, você não debate abertamente, você diz, o que eu vou fazer? Vou taxar, ou então eu vou reduzir a rentabilidade. Isso causa movimentos financeiros. Causa incerteza, né? Causa incerteza e movimentação. Você fala, será que eles vão taxar? Ou será que eles vão diminuir a rentabilidade? Já vou sair disso com outro papel. Causa uma conturbação no mercado que prejudica o país e as pessoas. Agora, ministro, diz que a oposição é irresponsável. De certa maneira, ela não está se comportando como o PT se comportou no passado em relação ao governo Fernando Henrique, quando, por exemplo, criticava
sistema de metas de inflação, superávit primário, câmbio flutuante. O senhor mesmo foi um crítico em alguns momentos da sua vida acadêmica e como economista, desses pilares que o governo do PT adotou. Repetindo, a oposição hoje não está dando um troco no PT, porque o PT fez a mesma coisa no passado? Em primeiro lugar, não vamos generalizar, não foi a oposição, foi uma facção da oposição, que eu considero a maioria da oposição responsável, mas teve lá um segmento que foi irresponsável, bem diferente, porque nós nunca falamos, olha, o câmbio vai desvalorizar. Nós podemos até fazer uma discussão de mérito para discutir se você manter o câmbio fixo é uma modalidade correta ou incorreta. E eu achava que era incorreta. E mantenho a minha posição. O câmbio fixo é quando o governo diz qual é o valor da moeda, do real. Exatamente. Artificialmente mantém um câmbio que não tem relação com o fluxo de capitais. Então, foi o que o governo fez até 99. Inclusive, passou por uma eleição tapeando a população, dizendo que, olha, nós vamos manter a regra, e aí teve que mudar de regra e passar para o câmbio flutuante. Então, eu fazia as críticas naquela época e continuo fazendo, sustentando a mesma posição. Eu posso ter me excedido naquela época em alguma crítica, não vou dizer que não, quando você está na oposição, às vezes você pode se exceder. O presidente Lula já falou, quando está na oposição, faz uma bravata aqui, outra ali, né? É verdade. Então é mais fácil você falar quando você está na oposição do que quando você está no governo. Mas nós procuramos não causar pânico, nós nunca falamos em alguma coisa que pudesse prejudicar ou os contribuintes, ou o correntista, alguma coisa do gênero. Então, tanto é verdade que em 2002, quando havia risco de não pagamento da dívida externa, risco de crise, de bancarrota, etc., o PT assinou um compromisso. Primeiro nós apoiamos a ida ao Fundo Monetário, você está lembrado? No final do governo Fernando Henrique. Cobertura, respaldo do governo Fernando Henrique, e depois assumimos o compromisso de manter todos aqueles contratos. Pôs a carta ao povo brasileiro. Então, digamos que cometemos alguns excessos em alguns momentos, mas nos momentos necessários nós somos responsáveis. Ministro, num cenário de queda dos juros, que parece um cenário que vem para ficar na economia brasileira, que está se fortalecendo, está resolvendo os seus nós, será necessário que o próximo governo altere novamente as regras da cadência de poupança? Porque ficou um patamar fixo, um piso, né? Se esse processo de queda continuar com esse patamar fixo, ele impede uma queda maior da taxa básica. Você acha que será uma tarefa do próximo governo, eventualmente, alterar novamente essa regra? O piso que ficou é um piso bastante razoável, porque com essas novas regras, você poderá reduzir até 7% a Selic. Levando em consideração que a economia brasileira tem uma inflação de 4, 4,5%, está bastante razoável ter uma taxa básica de 7, 7,5%. Acho difícil nos próximos anos que ela seja menor do que isso. Caso isso se coloque, aí os governos da ocasião deverão tomar as providências. Mas essa medida que nós tomamos não é uma medida de curto prazo, é uma medida que já resolve o problema para os próximos anos. O senhor acha que não é um caso de primeiro ano de governo, de novo governo? 2011, 2012, não? Ela tem fôlego? Eu acredito que não, porque hoje você pode reduzir a taxa de juros porque a inflação está sob controle, o nível de atividade está baixo, a demanda caiu, mas daqui a pouco nós vamos aquecer de novo essa economia, a economia vai estar crescendo, a demanda vai estar se fortalecendo. Então, não acredito que o Banco Central vá muito além de 7% na taxa Selic. Aliás, há muitos anos que eu não vejo 7% taxa Selic. Seria inédito, não me lembro se já foi isso. Seria ótimo, né? E seria ótimo, com toda a razão. Ministro, de cada